Quest. Pois bem, vamos ao terceiro bloco agora. Vamos conversar com o professor José Marengo, que é um climatologista e coordenador do CEMADEM, da parte de pesquisas do CEMADEM, que é o centro responsável por fazer os alertas meteorológicos, alertas de desastres, é o centro que trata dos desastres naturais do Brasil. E o nosso tema aqui com ele, tudo bem, professor? Como vai? Tudo bem, boa noite. Muito bom. Boa noite, professor. Boa noite. A gente, eu estou chamando o senhor de professor em reconhecimento ao seu conhecimento, tá? Mas se preferir, a gente muda o tratamento. Pode me chamar de Marengo, que é o sobrenome. Então tá Todo bom, mundo chama Marengo. assim, né? Então tá bom, Marengo. A gente vai falar aqui sobre o El Niño. O inverno está começando essa semana, oficialmente, né? Mas a novidade desse ano é esse fenômeno climático, o El Niño, que afeta o clima aqui no Brasil, provoca seca em alguns lugares, chuva em outros lugares e tem impactos sociais e econômicos, né? E isso numa circunstância de mudança climática global. O Marengo, ele é um grande climatologista, não está aqui à toa, e tem uma explicação que eu queria que o senhor começasse por aí, sobre os rios voadores, que eu gosto muito desse nome, dessa expressão, e explica, porque é uma teoria que explica como a devastação da Amazônia afeta diretamente a vida e a produção no sul e sudeste, quer dizer, não é um problema que fica exclusivo, restrito a quem mora na Amazônia. Se eu puder começar explicando por aí e depois, a partir disso, fazer a conexão do El Niño, eu agradeço. Bom, ah, na Amazônia, bom, todos nós sabemos que as árvores da Amazônia têm um efeito de reciclagem, ou seja, reciclam umidade e evaporam umidade. Então, o que nós chamamos rios voadores, ou alguns chamam de rios atmosféricos, tem vários nomes, porque acontecem em várias regiões do mundo. A umidade que produz as chuvas da Amazônia vem do Oceano Atlântico tropical, transportada pelos ventos alísios, não? Uhum. Da direção de noroeste. Então, esses ventos entram no continente, já são úmidos por natureza, porque vêm do oceano, mas depois se alimentam com mais umidade da Amazônia, não? Aí encontram os Andes, e como esses ventos estão a uma altura mais ou menos de uns 2 km, ou seja, não são muito altos, se encontra com os Andes e viram depois para o sudeste, viram para a região do Pantanal, sul do Brasil, norte da Argentina, não? Então, esse transporte de umidade, se você transforma esse vapor de água em água líquida, é mais ou menos a vazão do rio Amazonas em óbitos de 230.000 metros cúbicos por segundo. Por isso aquele nome de rios voadores, não? Porque transporte de umidade, um volume muito alto de umidade e um padrão que acontece geralmente durante o verão. Uhum. Verão, outono. Quer dizer, tem um rio correndo na superfície da Terra, desaguando 20 milhões, 17 milhões de metros cúbicos, né? No Oceano Atlântico, tem outro correndo no sentido contrário, a 2 quilômetros de altura, que Sim. vai bater nos Andes e voltar para cá e transformar uma região que deveria ser um deserto, né? Se fosse comparar com outras regiões da mesma latitude, Sim. em uma região fértil. Podia explicar um pouquinho, porque é muito peculiar isso, né? Sí, o sea, toda la región subtropical de América do Sul, ¿no? O sea, tal vez no desierto, más una combinación, porque, por ejemplo, en la región Pantanal, en la región sudeste do Brasil, sur do Brasil, parte das chuvas, particularmente durante o verão, vem do Oceano Atlântico transportadas pelos rios voadores, o sea, influência pelo norte. Mas Uhum, também vêm as frentes frias que vêm do sul. Então, nós certo. temos día a día eso muda. En un día você puede tener una influencia fuerte da Amazônia, en otro día esa influencia medio que recua y nos tenemos a entrada das frentes frías, ¿no? Que pueden llegar y producir chuvas intensas, o a veces las dos se encontran y ahí nos tenemos episodios muy intensos de chuva, ¿no? Mas geralmente un padrón que es característico más intenso durante o verão. Durante o inverno acontece pouco.
mas é mais durante o verão, no que é a estação chuvosa justamente na região do Pantanal, na região sudeste. Perfeito. Agora, nesse ano, já saiu aí o aviso de que vai ter El Ninho é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, né, na altura ali do Peru, que é o seu país de origem, se eu não estou enganado, não é isso? Sim, sim. E qual que é o efeito que isso tem para o continente, para o clima do continente? Bom, inicialmente talvez podemos dizer que o El Niño é um aquecimento, como você falou, das águas superficiais do Oceano Pacífico, mas é todo o Oceano Pacífico, aquele desde a Austrália até a costa norte do Peru. Então, como é uma área muito extensa, se o Oceano Pacífico aquece muito, a temperatura global tende a aumentar. ¿No? Então, Uhum. os impactos do El Niño variam dependendo por região, não é só no Brasil. Por exemplo, na costa norte do Peru e Equador, que é deserto, areia, árido, durante o El Niño chove muito. No outro lado dos Andes, a tendência é de menos chuva na Amazônia, de menos chuva no Nordeste e de mais chuva na região sul do Brasil. Eu digo isso porque é estatístico, não é feito através de correlações, mas podem ter outros fatores que complicam essa equação. ¿No? Por exemplo, se el Niño se apresenta y Océano Atlántico Norte, también Atlántico Tropical Norte, también actúa juntos, aí sim nós podemos ter situações de grandes secas na Amazônia, como aconteceu, por exemplo, em 1998 e em 2015-16. No 2015-16 foi o Niño mais recente, forte, que alguns chamaram de Niño Godzilla, não? Agora aparecem com nomes de Super El Niño, Mega El Niño, que são só nomes que alguém coloca por diversão, não? Mas Ah, neste momento, fazendo um monitoramento das condições de temperatura de superfície do mar do Pacífico, que são os indicadores de lo que nós chamaríamos El Niño, estamos numa situação onde, até o momento, a característica seria talvez de um ninho moderado. Não? professor, Mas, sim, é sim, uma dúvida. sim, Está havendo aquecimento global. sim. O El Niño está piorando em função do aquecimento global? É notável isso ou não? Olha, os estudos desenvolvidos pelos cientistas que trabalhamos no IPCC realmente não mostram uma associação clara. O que sim mostram é que se nós temos El Niño muito intensos, como em 2015-16, por exemplo, ou 98 anterior, o aquecimento global se intensifica. Então, se você vê a história de aquecimento até o momento, o ano de 2015-16 foi mais quente justamente pelo papel do El Niño, a influência do El Niño. Nos últimos 3 anos tivemos La Niña, que é o oposto do El Niño, que é o esfriamento, por isso que o aquecimento não chegou a ser tão intenso. Não? Então, aí que vem a preocupação da comunidade geral de que este o El Niño de 2023, que está começando agora em 2023, mas normalmente o pico do El Niño se daria em dezembro de 2023 e janeiro, fevereiro de 2024. Não Uhum. sabemos se esse fenômeno vai ser mais fraco que 2015-16 ou mais intenso. Se fosse mais intenso, aí nós teríamos um novo recorde de aquecimento global. Não? Ou seja, o El Niño é um fenômeno natural. Existe desde faz muito tempo, independente da ação humana do aquecimento global. Só que a ação humana está meio que alterando esse padrão, que é natural, mas as ações humanas estão mudando um pouco esse padrão natural. ¿No? De ahí que nós temos as chuvas em excesso em alguma região, chuvas que faltam em outra região, por exemplo, Austrália, Indonésia, estão agora em situação de seca, que é uma sinal do El Niño, e também, normalmente, durante o El Niño, regiões que não têm um padrão assim mudado de chuva, tendem a apresentar temperaturas mais altas. Então está havendo uma alteração no padrão natural por causa da ação humana. Ou seja, já existe evidências de que o clima atual, que o aquecimento observado nos últimos 30, 40 anos, que é o mais intenso, se atribui a atividades humanas, mas é um processo natural. Ou seja, o aquecimento global é um processo natural, só que as atividades humanas meio que amplificam, aceleram esse processo natural. Então, mudanças que você esperaria nos próximos centos ou milhares de anos
ya están acontecendo, o pueden acontecer en las próximas décadas. Agora, com o El Niño, aumenta a evaporação do Oceano Pacífico, esse ar úmido faz chover mais ali na costa do Peru, como o senhor disse, e Sí. ele acaba chega a atravessar os Andes e alimentar esses rios voadores que vêm aqui para o sul e para o sudeste do Brasil, não? No, en cierta forma los dos son independientes, porque si nos vemos, por ejemplo, o el Niño normalmente tiene mucha lluvia en Australia, donde ar sube, y no llueve en la costa de Perú, donde ar desce, que nos llamamos subsidencia. Mas si a Uhum. área de aguas quentes muda de lugar, las chuvas siguen esas aguas quentes, y esas aguas quentes ahora fican concentradas en la costa de Perú y Ecuador, entonces ahí que o ar está subiendo y está lloviendo mucho. Mas cuando o ar sobe, tiene que descer en algún lugar, y ahí desce no otro lado dos Andes. Entonces, no otro Uhum. lado dos Andes, nós temos mudanças na circulação atmosférica e dependendo do comportamento do Oceano Atlântico, nós podemos ter talvez até alguma redução no número de eventos ou do transporte de umidade dos rios voadores. Não? Mas, Isso continue. Bom, são as especulações, né? A gente ainda não estamos trabalhando sobre possíveis cenários, né? Sim, sim, Mas baseado no passado e nos dados que já estão disponíveis hoje, o que sim. seria esperado, por exemplo, para a região sul, que acabou de sofrer um problema de excesso de chuvas lá no Rio Grande do Sul? Esses fenômenos podem aumentar? Bueno, estadísticamente falando, o sea, en términos de correlaciones, porque correlación no explica 100%, ¿no? Sim. La tendencia observada durante niños anteriores es que chove muito na região sul do Brasil, na Bacia do Prata, em geral. Uhum. Mas, independiente do El Niño, a região da Bacia do Prata já vem experimentando uma seca de fase 10 anos, desde 2013. O sea, está em situação de seca. Então, a preocupação muitas vezes é chove más, bom, é bom que chova porque aí enche o nível dos reservatórios, e isso é quando é hidroelétrico. O problema é que essas chuvas sejam chuvas intensas, concentradas em poucas horas ou poucos dias, e aí nós temos desastres como aqueles que aconteceram em Petrópolis, como aqueles que aconteceram em San Sebastián. Essa é a preocupação e esse é um dos, digamos, das incertezas que nós temos sobre o clima do futuro, como que será o El Niño no futuro. ¿No? No sabemos si será mega el niños, o sea, niños de 10 años muy intensos, o serán varios el niños continuos. No, ainda existe un poco de incerteza, porque normalmente a intensidad del niño es medida como o aquecimiento das aguas do Oceano Pacífico. ¿No? Y hasta un momento, si falamos das previsiones dos modelos, a mayor parte de los modelos está sugiriendo un aquecimiento no verano de 2 grados. Y 2 grados no sería una categoría de un niño moderado. Mas Uhum. modelo é representação matemática da natureza, e a natureza sabe como nos enganar às vezes. Por isso que a gente faz um monitoramento. Todos os meses seguimos o que a Agência de Administração de Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos e outros centros mundiais fazem, a gente faz um monitoramento. ¿No? E aí podemos Uhum. dizer, por exemplo, no momento a situação para o verão seria de um niño moderado. Mas daqui a 2 meses, tal vez continue moderado ou tal vez intensifique. O sea, é um pouco cedo para poder falar da intensidade, não? Somente lembrar, secas acontecem durante o El Niño na Amazônia, mas também secas acontecem na Amazônia em anos que não são do El Niño, como aconteceu, por exemplo, em 2005, ¿no? Fue Uhum. el Atlántico, o Océano Atlántico que entró. Entonces, Brasil es gobernado pelos dos océanos, o Pacífico tropical y o Atlántico tropical y o Atlántico subtropical, ¿no? Entonces, ahí depende quién que es más fuerte, manda no nosso clima. Não é fácil ser climatologista, né, professor? É muita variável, né? Es muy variable. Si fuese tan fácil, resolveríamos con una bola de cristal o apertando un botón de computador. Mas, infelizmente, Claro. nós não somos deuses e representar toda a natureza com equações matemáticas 100% certos é meio arrogante dizer, não? Mas realmente Claro. os modelos nos ajudam um pouco a orientar
o que pode ser, mas nós temos que fazer o monitoramento contínuo. Perfeito. Bom, com base então no passado e nesses modelos e um El Niño que por enquanto se mostra moderado, dá para fazer algum tipo de previsão, não cravando o que vai acontecer, mas em termos de probabilidade, aumenta a probabilidade de termos mais chuvas, por exemplo, no Sudeste, que é uma região, e no Centro-Oeste, que são regiões de alta produção agrícola, e isso, portanto, pode afetar a produção agrícola do Brasil? Bom, essas duas regiões são justamente aquelas onde o El Niño não tem um papel muito claro, não? Porque a maior parte de estudos mostram que é o extremo norte, ou seja, a Amazônia Nordeste, e o extremo sul, em termos de chuvas. O que sí tem se observado en algunos El Niños é que no centro-oeste e sudeste o padrón de chuvas pode tal vez mudar, pero mas no como consecuencia del Niño, mas sí no podríamos ter aumento de temperaturas. ¿No? Ya aconteció en niños anteriores, por ejemplo, que o inverno fue más quente que o normal. ¿No? Ainda Uhum. agora, estamos en mayo, é un mes de transición, y si nos lembramos un poco nos años anteriores, o mes de mayo tem sido frío. Tem algunos días muy fríos, como estos días, ¿no? Esa masa de Uhum. ar entró y llegó hasta la Amazonia da Colombia, pero que yo entendí en algunas publicaciones. Mas en algunos casos, ese comportamiento medio que muda, ¿no? Entonces, puede acontecer, por ejemplo, que o efecto que nós chamamos de subsidência possa determinar, por exemplo, se nós tivéssemos um comportamento similar a outros ninhos, menos chuva na Amazônia, com temperaturas altas, aí nós temos uma combinação que é letal, porque aí vem secura do ar, ventos intensos, e isso pode aumentar o risco de fogo, não? Então, isso é importante. E já na região sul, o problema que nós temos, tanto o sul como o sudeste, é a presença de chuvas intensas, não? Ou seja, aquele ciclone que aconteceu, isso não é, digamos, relacionado ao El Niño. É um processo que Uhum. sempre acontece em ciclones nessa região do Atlântico, só que este caso foi mais intenso. Então, aí que vem uma das consequências do aquecimento global. Os extremos estão ficando mais extremos e mais intensos. Quando falamos de extremos, falamos de chuvas concentradas em poucos dias ou horas, períodos secos entre aqueles episodios de chuva que pueden dar lugar a secas, aumento de risco de fogo, y no caso de chuvas intensas, por ejemplo, nos podemos ver también desastres naturales, particularmente deslizamiento de tierra y enxurradas, que son aquellos desastres que matan más personas no Brasil. Perfeito. Falando um pouquinho sobre a Amazônia, o senhor já mencionou aí rapidamente que eventualmente pode aumentar a seca, aumentar não, criar um ambiente mais seco na Amazônia, o Sí. que propiciaria a maior número de queimadas, e a gente sabe que essas queimadas na Amazônia têm um efeito muito ruim para o meio ambiente local e até global, né? Porque vai chegar aqui no sul a fumaça, como já aconteceu em anos anteriores. Ainda é cedo para dizer se vai ser forte o suficiente o El Niño para causar esse efeito na Amazônia de pôr em risco o aumento das queimadas, por exemplo. Bom, eu diria que os modelos agora estão proyectando situações de seca para a Amazônia e para o Nordeste. Mas os modelos, em termos técnicos, são forçados, não? Ou seja, são alimentados com observações, incluyendo de temperatura. Então, se os modelos recebem uma temperatura muito alta, automaticamente eles vão dar seca aí. Esse é um produto de modelo. Mas, como falei, já tem acontecido secas nessas regiões que não tem que ver com o Niño. Então, é um processo que nós talvez tenhamos que esperar um pouco até setembro, que já é o Uhum. início da estação chuvosa. Porque, por exemplo, no Nordeste tem histórico de El Niños. Não tem, li uma publicação que no El Niño de 1877, 1879, segundo las publicaciones que achei por la internet, más de 100.000 a 500.000 personas murieron en el estado de Ceará como consecuencia de las migraciones. La población no consiguió llegar a la ciudad de Fortaleza y ellos fueron en campos de refugiados y muchos murieron como consecuencia indirecta por doenças, ¿no? Y en ese mismo periodo se falou de milhões de mortos no monzón da Índia, que foi super, super fraco, e no sudeste da Ásia, ¿no? Então, o El Niño também tem esse papel em muitas regiões do mundo. Só que agora, talvez como consequência do aquecimento global,
Esa SINAE se está mudando un poco. No puede acontecer secas sin el niño, o puede acontecer el niño sin secas. Mas, de qualquer Perfeito. forma, é bom estar preparado. No caso, por exemplo, do Nordeste, no Semadem tem todo um programa que monitora municipios, particularmente pequeños agricultores, que ante la posibilidad de seca, ellos reciben garantía Safra, ¿no? Y esa garantía Safra también está se aplicando para a Amazônia, porque si nós temos seca, os ribeirinhos dependen da água do rio para su irrigación, agricultura, y durante secas eso cae. Entonces, ellas también van a recibir. O sea, ya en cierta forma hay un grado de preparación para futuros impactos caso que o el niño acontecer. Mas como falei agora, falar de super Uhum. el niño, mega el niño, é mais especulação, pelo menos neste momento. Perfeito. Agora, é o ninho ou não é o ninho? O Semadem está tendo cada vez mais trabalho, ou seja, está emitindo cada vez mais alertas de tempo que causam risco para populações locais, ou é só uma impressão? Não, é muito, porque começamos com Manaus, por exemplo, agora temos situações de alertas para desastres hidrogeológicos e hidrológicos em Maranhão, agora também nós temos essas alertas no leste do Nordeste, em Recife, agora nós tivemos recentemente em São Sebastião, ou chuvas intensas na região sul, ou seja, o que não falta no Brasil são desastres. Agora, já não se usa muito a palavra desastre natural, ¿no? Uhum. Nações Unidas utilizam só a palavra desastre, mas nós podemos ter mais desastres no verão, por exemplo, em São Paulo, mas porque a estação chuvosa é no verão. Mas no leste do Nordeste, agora que está começando a estação chuvosa em Recife, Salvador, João Pessoa. Então, aí nosso foco está em todo quanto lugar, não? Mas como se Semadem trabalha com risco de desastres, nós não fazemos previsão de tempo. Podemos fazer, Uhum. temos a capacidade, mas nós usamos a previsão de tempo do INEMET, do INPE, das agências do exterior para poder fazer nossas análises e elaborar os riscos, as alertas de risco, ¿no? De Sim. esos desastres que van para la defensa civil y después la defensa civil municipal y ahí espalhan para la población para tomar las acciones de protección, evacuación. Esse é um tema para uma futura conversa, mas eu li um artigo seu mostrando que a Defesa Civil está muito mal preparada no Brasil, né? Tem uma infraestrutura muito deficiente, não é isso? O sea, defensa civil, o problema es que en muchos casos, cuando muda un gobierno, muda a defensa civil. Entonces, Semadem siempre treina a las personas de defensa civil de tal municipalidad, de tal municipio, otros. Después entra un nuevo prefeito, coloca otras personas que no entienden muy todo asunto, entonces tienen que ser treinados. Entonces, lo que aquí falta un poco es una profesionalización de la defensa civil. O sea, puede mudar al prefeito, puede mudar al gobernador o presidente, mas la defensa civil no puede mudar. Tiene que ser alimentado con recursos, ¿no? Porque si você ve, por ejemplo, los incendios en los Estados Unidos, ve un MD, aquellos aviones gigantescos soltando agua para apagar o fogo. Aquí você ve aqueles pequenos Cessnas soltando agüinha para apagar fogo no Pantanal, realmente. O sea, temos que estar melhor preparados. Si es extremos como esos van a acontecer más no futuro, temos que ter uma defesa civil profissional, ¿no? Porque nosso trabalho, em termos de governança de desastres, precisa da defesa civil. Sem defesa Quer civil, dizer, nós não podemos fazer nada, basicamente. Mais quer do que um dizer, banco central autônomo, talvez seja bom uma defesa civil autônoma. e Aí é outra profissional, né? história. Aí é outra história. Quer dizer, a gente melhorou na capacidade de gerar os alertas, temos mais condições de alertar as populações com antecedência, mas a ação local ainda está limitada pela falta de profissionalização da Defesa Civil. Esse é o Bom, diagnóstico? existe outro fator que ainda é mais complicado, que é a população. O sea, ninguém tem culpa de morar numa área de risco, mas quem que colocou essa população em área de risco? Aí que está o problema. Então, muitas vezes já tem tido históricos de que pessoas, por exemplo, são evacuadas das casas durante um alerta de desastres, mas elas depois chegam a escondidas novamente, entram nas casas, aí vem a avalanche e matam. Então, o que falta um pouco é a percepção de que uma chuva intensa, morando em uma área de risco, pode gerar desastre.
No, mas isso não acontece só aqui. Nos Estados Unidos também, quando aparece um alerta de furacão, tem pessoas que não querem sair de casa. Aí a Guardia Nacional tem que tirar eles na força. Aqui os bombeiros não podem fazer isso. Então, por isso que muitas vezes as pessoas morrem. Tem histórias tristes de pessoas que foram evacuadas pelos bombeiros, pela Defesa Civil, mas depois regressaram às suas casas a pegar o documento, pegar o gato, roupa, e aí que morrem. Então, essa é a parte fundamental. A Defesa Civil faz seu papel, o CEMADEM faz seu papel, mas é a população que tem que tomar consciência, tem que ter percepção que desastres matam. E é melhor, digamos, se o alerta não é tão grave como foi emitido, é melhor isso que as pessoas ignorar as alertas e depois aí você vê mortos, né? E é Mas correto dizer, as pessoas não vão para a fala, favela, as pessoas não vão para a favela, no pé de um morro, para as palafitas em torno dos rios, porque querem, por falta de condições materiais para obterem moradia digna e etc. Falta de distribuição de renda. Quer dizer, tudo bem, é um pouco culpa das pessoas, mas é muito culpa dos dirigentes que deixam as pessoas sem condições de ter boas moradias, de procurar bons locais para morar, né? Isso é justamente as mensagens que nós aprendemos dos desastres de Petrópolis, Recife do ano passado e agora. Não é culpa da população. A população não tem culpa de morar em áreas que les foram otorgadas ou que eles compraram casas. Tem uma história, que não sei se é verdade ou não, mas pode ser, de uma casa que sobreviveu ao desastre de Rio de Janeiro, da Serra de Rio de 2011, de janeiro de 2011. A casa foi interditada, mas nunca foi demolida. E o que aconteceu? Alguém ocupou essa casa e durante o desastre em Petrópolis, as pessoas que moravam aí morreram. Essa casa não deveria estar aí. De quem é a culpa? Da população que ocupou essa casa ou do governo? Isso, ou seja, como quem diz, antes se culpava muito, a meteorologia é culpada. Agora não. Os fenômenos foram previstos. Porém, em alguns casos, foi prevista, por exemplo, em São Sebastião, chuva de 200 milímetros em 24 horas, que é bastante. Mas em algumas áreas, na Barra do Saí, por exemplo, choveu mais de 3 600 vezes. em 15 horas. Então, não tem modelo que acerte esse volume. Se acertou na previsão, choveu muito, mas o que choveu foi muito mais do que foi previsto. E esses fenômenos tendem a se repetir com mais frequência do que a gente está acostumado, não é isso? Isso é o que nós estamos observando em todo o mundo, não? Ou seja, aquilo que nós chamamos de extremos, chuvas intensas, ciclones como Uhum. aquele que aconteceu, furacões, por exemplo, estão acontecendo mais forte, mas não é somente a intensidade do fenômeno, é a vulnerabilidade da população. A população está cada vez mais vulnerável, não? Moraram em áreas de risco, antes talvez essas áreas não existiam, agora já existem, então você tem mais mortos com um desastre que em magnitude pode ser similar àquele que já aconteceu faz 20 anos, mas que agora, como tem mais pessoas morando, temos maior número de mortos. Mais desastres, mais intensos e população mais vulnerável não dá uma equação com resultado feliz, né? Infelizmente, isso é o que nós chamamos de risco, não? O risco está aumentando. O risco depende da ameaça, que seria a chuva intensa, da exposição e da vulnerabilidade. Você pode ter o melhor modelo do mundo para prever a chuva e reduzir, digamos, o impacto dessa chuva, mas se a vulnerabilidade e a exposição não é reduzida, o risco será maior no futuro, não? E escutei a notícia recentemente em que em São Sebastião, numa área segura, entre aspas, onde iam a construir casas seguras, foi inundada pelas chuvas recentes. Ou seja, seguro, seguro, difícil saber Sim. qué es seguro, pero mas realmente es un papel importante. O sea, no es solo la meteorología. Desastres es una mistura de cosas, geografía, geología, sociología, comunicación. Porque si você no transmite bien en un linguajar que a dona de casa possa entender, no adianta ter os melhores modelos, a população continua morrendo. Professor, muito obrigado pelas suas explicações aí. A gente, infelizmente, eu diria, voltará a falar sobre esse assunto, porque acho que não ficaremos sem nenhuma má notícia nessa área
até o final do ano, mas torcemos para que não aconteça, mas sabendo que o risco aumentou, né? Muito É, o risco obrigado. aumentou, não? Eu também agradeço. Boa noite. Um abraço. Muito bom, gente. Acho que a síntese aqui